Alô, alô, povo de Deus, a paz do Senhor. Pode aumentar o volume aí porque hoje é dia de podcast na sintonia da EBD. É isso mesmo, prepare-se para mergulhar numa conversa abençoada, cheia de revelação bíblica no clima da lição que vamos estudar neste domingo. Se ajeita aí, pega tua Bíblia, seu café e vem com a gente nessa jornada de fé e conhecimento. Tá no ar, o podcast da lição na sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Ok, vamos lá. O material que a gente tem hoje para analisar é fascinante. É um mergulho num texto de quase 2000 anos, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E a pergunta que o estudo levanta é, assim, muito pertinente. O que fazia uma comunidade, debaixo de uma pressão, de uma perseguição enorme, não só sobreviver, mas florescer? Exato. Essa carta é quase um manual de resiliência. E a nossa missão aqui é tentar decifrar esse código, sabe? Entender qual era o DNA que fazia essa comunidade ser tão vibrante num contexto tão difícil. É como se a gente tivesse acesso ao prontuário médico de uma comunidade muito saudável. E a fonte que a gente está usando, esse guia de estudo, ele meio que disseca a carta para achar esses marcadores de vitalidade. Certo. Então a gente não vai olhar só para as palavras, mas para a estratégia por trás delas. É uma janela, sabe? Para entender como um grupo, bem no comecinho do cristianismo, construiu sua identidade e se manteve unido. E o material já aponta uma direção, né? Sim, desde o início. Fica claro que tudo girava em torno de um eixo principal: a esperança na volta de Jesus. Esse era tipo o combustível que alimentava todo o resto. Certo, mas antes de entrar nesse combustível, vamos montar o cenário? Quem está escrevendo e para quem? O texto já começa com Paulo, Silvano e Timóteo. Então não era só o Paulo como a gente costuma pensar. Esse é um detalhe interessante. Embora a voz principal seja, sem dúvida, a do Paulo, ele faz questão de incluir os parceiros dele. Ah. A análise esclarece que esse Silvano é quem a gente conhece melhor como Silas, né? O companheiro de viagem dele. E o Timóteo tinha acabado, assim, de voltar de Tessalônica com notícias frescas. Era o olheiro deles. Isso, era o olheiro. Incluir os dois dava mais peso e um tom de colaboração para a carta. E a gente está falando do início da década de 50, talvez 51 depois de Cristo. Nossa, muito antigo. É um dos textos mais antigos de todo o Novo Testamento. E foi escrito de Corinto. E por que Tessalônica? Era uma cidade qualquer no mapa? Não, pelo contrário. A escolha foi totalmente estratégica. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia, um centro assim nevrálgico de comércio, de influência. Entendi. O método do Paulo, como a análise aponta, era focar nesses grandes centros. A ideia era plantar a semente ali para que ela se espalhasse, sabe, pela região. A cidade era em sua maioria grega, mas tinha uma comunidade judaica e também gentios que simpatizavam com o judaísmo. E o tom da carta é curioso, né? O material diz que, diferente de outras cartas, aqui o Paulo não precisa gastar tempo defendendo a autoridade dele. Parece que a relação era muito boa. Sim, é uma carta cheia de afeto, de carinho. Ele chama de amados de Deus. Isso mostra que a conexão era genuína, era forte. E essa base de confiança permitiu que ele fosse direto ao ponto. Que era a esperança. Exato. Cada um dos 5 capítulos da carta, de um jeito ou de outro, termina tocando na volta de Cristo. Era a obsessão positiva deles, o que dava sentido a tudo. Cenário: cidade estratégica, comunidade unida e essa mensagem central de esperança. Agora, como isso se traduzia na prática, no dia a dia? O material aponta para 3 características quase como cartão de visita dessa igreja. A primeira é o que a carta chama de operosidade da vossa fé. Isso, e essa palavra é a chave. Operosidade. Não se trata de uma fé abstrata, intelectual. A análise faz uma distinção bem clara entre religiosidade, que pode ser só um ritual vazio, e um relacionamento real com Deus. A fé deles tinha que ser vista, tinha que produzir algo concreto, sabe? Sim, a analogia que o estudo usa é ótima. A graça de Deus são braços abertos e a fé é a pessoa se jogando nesses braços. É um ato de confiança que, assim, inevitavelmente gera movimento, geração. Não era uma fé só da boca para fora, tinha que aparecer nas atitudes.
Mas o que isso significava na prática para eles, vivendo numa cidade pagã e enfrentando oposição? Eram, sei lá, grandes gestos? Menos sobre grandes gestos e mais sobre a consistência do dia a dia. Significava, por exemplo, abandonar as práticas da religião pagã que estavam em tudo, nos negócios, na vida social. Claro. Significava tratar as pessoas de um jeito diferente, com integridade. Cuidar uns dos outros, especialmente dos mais pobres, das viúvas. A operosidade estava no jeito como eles conduziam os negócios, criavam os filhos, se relacionavam com os vizinhos. A fé deles era barulhenta, no bom sentido, era visível. Isso se conecta totalmente com a segunda e a terceira marcas, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança. Essa ideia de amor abnegado me chama muito a atenção, porque a análise define isso como um trabalho exaustivo, não só um sentimento. Pois é. Isso vai na contramão total da nossa cultura, né? Que foca tanto no bem-estar individual, no self-care. É uma inversão completa de valores. O termo grego que ele usa para abnegação aqui, kopos, significa um trabalho que leva à exaustão, um labor pesado mesmo. A ideia era que, enquanto a cultura ao redor promovia o viva para si mesmo, o amor cristão era definido por esse serviço sacrificial. Nossa! E o fascinante é que a análise sugere que esse amor exaustivo não era visto como um fardo, mas como a consequência natural da fé que eles tinham, e o que sustentava essa capacidade de se doar até a exaustão. Aí entra a terceira marca. A firmeza da vossa esperança era a âncora de tudo isso. Exatamente. Pensa no contexto. Eles estavam sofrendo perseguição. Era uma minoria, vistos com desconfiança. A tentação de simplesmente abandonar tudo e voltar para a segurança do paganismo devia ser enorme. Com certeza. A esperança na volta de Cristo funcionava como um motor de resiliência. E não era um desejo vago, tipo, espero que as coisas melhorem. Era uma certeza. A análise enfatiza que essa certeza do futuro dava a eles a força, a perseverança, hipomoné em grego, para aguentar o tranco no presente. A esperança gerava firmeza. Então, essa trilogia famosa Fé, Amor e Esperança que a gente conhece lá de Coríntios, aqui tem uma dinâmica um pouco diferente. Lá em Coríntios o amor é o maior destes, aqui parece que a esperança é a peça central que faz as outras duas funcionarem. É uma ótima observação. É isso mesmo. Aqui, a esperança é a força motriz. É a expectativa do futuro que dá sentido e energia para a fé que trabalha e para o amor que se esgota no presente. A ênfase não está nas virtudes em si, mas no que elas produzem. Fé que gera obra, amor que gera serviço, esperança que gera perseverança. São virtudes dinâmicas, não estáticas. E para tudo isso acontecer, o material diz que o evangelho não chegou a eles tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. E para ilustrar isso, cito uma frase bem forte do Charles Spurgeon. Sim, a citação é radical, mas o ponto é claro. É mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter um pecador sem o poder do Espírito Santo. A ideia é que a transformação que aconteceu em Tessalônica não foi fruto da retórica do Paulo. Não era só uma mudança de opinião. A análise defende que foi uma intervenção sobrenatural, uma convicção profunda gerada pelo Espírito Santo. O conhecimento era a semente, mas o poder era a chuva que fazia germinar. E essa transformação toda é descrita como um giro de 180 graus. Gosto dessa imagem. É uma mudança de direção total, com dois movimentos: se afastar de algo e se aproximar de outra coisa. O primeiro passo é deixando os ídolos. Isso soa bem específico para aquela época, né? De estátuas, templos. Para eles era literal. Eles viviam cercados por deuses e deusas que influenciavam tudo. Abandonar isso era uma ruptura social e cultural gigante. Mas a análise faz uma ponte muito interessante para os nossos dias. Imagino. Argumenta que a idolatria hoje é só mais sutil. O estudo usa uma imagem poderosa. O coração humano sem Cristo é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos, isso é forte. E qual seria o principal ídolo que essa fábrica produz hoje, segundo a análise? O material aponta diretamente para o poder econômico. Para Mamon,
A ideia de que o dinheiro, a carreira, o status se tornam o centro da vida, a fonte da nossa identidade, do nosso propósito. É aquilo em que a gente deposita nossa confiança. Certo. A conversão, nesse sentido moderno, seria o mesmo giro de 180 graus, destronar o dinheiro do centro da vida e tratá-lo como que ele é, uma ferramenta e não um Deus. Isso é desafiador. Mas essa ideia de que o coração é uma fábrica de ídolos, é justo comparar a adoração literal de uma estátua de Zeus com, sei lá, ambição profissional de alguém hoje? O material aprofunda essa analogia. Aprofunda, sim. O ponto não é a forma externa, mas a função interna. Um ídolo, seja ele de pedra ou um conceito como sucesso, é aquilo para onde você olha buscando salvação, significado, segurança. Entendi. Na antiguidade, alguém oferecia um sacrifício a um ídolo, esperando uma boa colheita. Hoje, alguém pode sacrificar a família, a saúde, a ética no altar da carreira esperando segurança e realização. A dinâmica de dependência e sacrifício, segundo a análise, é a mesma. O que muda é só o objeto da adoração. Faz sentido. É uma leitura bem provocadora. E qual é o segundo movimento do giro? Eles se afastam dos ídolos para servir, diz o Deus vivo e verdadeiro. O contraste é total, né? E o foco recai na palavra servir. Exato. A conversão não termina no abandono. Ela leva a um novo propósito. Ninguém é salvo para ociosidade, para ficar de braços cruzados, sabe? A ilustração que o estudo usa é ótima. O reino de Deus é como um navio sem passageiros, só com tripulação. Todo mundo tem uma função. A espera pela volta de Cristo não era passiva, era ativa, engajada no serviço. É uma mudança de senhor, de servir ídolos mortos, que não fazem nada, para servir a um Deus que é vivo e verdadeiro. Mas essa ideia de servir pode soar como uma obrigação, quase uma troca. Fui salvo, agora tenho que pagar com serviço. O material dá alguma pista se era visto mais como um dever pesado ou como uma consequência natural? A análise sugere que era visto como uma consequência, quase um privilégio. A lógica é, se você foi resgatado de servir a senhores cruéis e ídolos vazios, servir a um Deus bom e vivo é libertador. Claro, o serviço não era o preço da salvação, mas a expressão da gratidão por ela. É o que você passa a querer fazer quando sua identidade e seu propósito mudam tão radicalmente. Faz sentido. E o capítulo termina com uma promessa. A de esperar Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que seria exatamente essa ira? A fonte parece não ter uma única resposta, né? Isso, o estudo apresenta duas linhas de interpretação principais, sem cravar uma como a única correta. Uma vertente teológica entende essa ira vindoura como um período futuro de grandes tribulações que viriam sobre o mundo, do qual os cristãos seriam poupados. Certo. A mensagem para eles seria: não importa o caos que venha, vocês estarão seguros com Cristo. Ok, essa é uma visão. E a outra? A outra interpretação, que também é bem comum, vê a ira não como um evento futuro, mas como justo juízo de Deus sobre o pecado. E nessa visão, essa ira já foi totalmente derramada sobre Cristo na cruz. Ah, entendi. Portanto, quem está em Cristo já foi livrado dessa condenação. O julgamento que eles mereciam já aconteceu, por assim dizer, lá no Calvário. Então, no fim das contas, independentemente da interpretação, o efeito prático para a comunidade era o mesmo. Uma sensação profunda de segurança. Isso devia ser o antídoto perfeito para o medo da perseguição, não? Exatamente. Esse era o ponto central para eles. Seja qual for a mecânica do livramento, a mensagem que ecoava era: o seu futuro está seguro, não tenham medo. Para um grupo pequeno, pressionado, ouvir que eles estavam a salvo do pior cenário possível era uma fonte extraordinária de coragem, de paz. Era o que permitia que eles vivessem com ousadia no presente. Então, para amarrar tudo, o que a gente está vendo é um retrato de uma comunidade incrivelmente resiliente, cujo segredo era uma identidade forjada em 3 pilares, né? Uma fé que transbordava em ações, um amor que se definia pelo serviço sacrificial e, como motor de tudo, uma esperança inabalável no evento futuro.
E tudo isso nascia dessa virada de chave radical na vida de cada um. Perfeito. É exatamente isso. E essa análise toda levanta uma questão que vai muito além do contexto daquela carta, sabe? Sim. Um grupo tende a moldar o presente. Quando uma comunidade inteira alinha suas prioridades, suas decisões diárias, sua resiliência em torno de uma promessa futura em que todos acreditam, isso cria um senso de propósito e uma coesão social que são potentíssimos. É um mecanismo psicológico e social que a gente vê em ação de forma exemplar nesse relato, mas que continua muito relevante para a gente entender a formação de qualquer grupo coeso hoje.